sendo pais, nesse caso, falo já aqui a nível de aprender mesmo, porque acontece, como é que nós os pais devemos nos posicionar quando vamos vendo já esses pequenos sinais de rebeldia? Como pais, fica um bocadinho mais difícil porque nós temos a mãe e o pai. No seu geral, a mãe tem a tendência de ser mais flexível. A mãe passa muito a mão sobre a cabeça dos filhos. Então, o que acontece? Crianças têm dois tipos de comportamento. Na escola pode ter um comportamento e em casa pode ter outro comportamento. Algumas desobediência ou rebeldia tem a ver muito também com as crenças que são limitantes da infância. Muitas das vezes a desobediência e a rebeldia tem a ver com a infância, com o lugar em que muitas das vezes nós crescemos. O mais perigoso é quem tem acesso à verdade, que essa verdade é as escrituras sagradas e não é praticante. Há pessoas que indiretamente têm um ato de rebeldia, é porque elas não conhecem. Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Evoluir. Sejam todos bem-vindos, chega aí, chega mais. Começa já por deixar aqui o teu like, por seguir a nossa página, deixa aí o teu comentário. Nós que hoje estamos no nosso quarto episódio, somos um bebê a engatinhar e nós estamos a evoluir, nós estamos cada vez melhor. Hoje nós temos um convidado super, hiper, mega especial. Pastor Gonzaga. Seja muito bem-vindo ao podcast Evoluir, Pastor Gonzaga. Obrigado, ministro Vander, obrigado pelo convite. Muito bem. Nós vamos estar aqui no dia de hoje a abordar um tema que, com toda e mais absoluta certeza, vai fazer diferença na sua vida. Nós estaremos, a falar sobre obediência versus rebeldia, dois caminhos da alma. Nós temos sempre a opção ou temos sempre o poder de escolha. Nós podemos sempre escolher entre sermos obedientes ou sermos rebeldes a orientações, a indicações, a coisas que nos são confiadas. Nós podemos sempre ou ser rebeldes ou ser obedientes. E a grande questão é, tanto a obediência como a rebeldia, elas têm prós e contras. E é em volta disso que nós vamos estar aqui a abordar com o pastor Gonzaga, com certeza, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, que é a nossa base para a evolução. Então, sem mais delongas, eu não sei se o pastor gostaria de acrescentar alguma coisa. Pastor Gonzaga, que é o pastor do Ministério Internacional da Fé de Viana, neste momento, não é, pastor? Certo. O Sr. Gonzaga está a dirigir o MIF Viana, Ministério Internacional da Fé, uma igreja que o pastor presidente é o pastor Rosário Neto, nesse caso, o nosso pai O nosso pai espiritual. espiritual. Isso mesmo. Bem, então eu vou começar, fiz essa pequena introdução sobre o nosso tema e vou começar por fazer uma pergunta que é mesmo de introdução. Onde é que nasce, pastor? Onde é que nasce a rebeldia? Ela começa no coração, na mente, ou é alguma coisa que o nosso ego produz? Falar em rebeldia, a rebeldia começa no coração. A rebeldia começa no coração. O nosso corpo só tem vida em mente, na nossa mente, se o coração tiver a bombear saúde ou vida. Então, a rebeldia começa no coração. E rebeldia é algo que vai nascendo paulatinamente, nascendo aos poucos. Então, coisas pequenas, elas causam coisas grandes, coisas maiores.
Ok, então isso é mais ou menos, nós vamos nos viciando na rebeldia, é mais ou menos aí. Certo? Ela vai ganhando cada vez mais força no nosso coração. Vai sim, Uau. vai sim. Por exemplo, se nós fizemos parte de uma liderança que era a nível eclesiástico, estou a falar concretamente na igreja, que é uma área em que eu domino mais, não é? Uhum. E mesmo a nível do secular, nas empresas, por exemplo, ou em nossas casas. Por exemplo, se o pai diz o seguinte, vai dizer aos seus irmãos que podem consumir 4 pães. E ao levar o recado que o pai deu, dizeres o seguinte: o pai autorizou para comermos 4 pães, mas podemos acrescentar 5 pães. É rebeldia, Uhum. é desobediência. É desobediência. Então, esses sinais, eles vão crescendo, ou seja, você pode normalizar o que não é para normalizar. Esse é um sinal de rebeldia. Rebeldia e desobediência. É desobediência. Uau. Como é que nós devemos, por exemplo, aqui há exemplo da questão do exemplo, né? Tocando aqui no exemplo que o pastor nos colocou, como é que nós, sendo pais, nesse caso, falo já aqui a nível de aprender mesmo, porque acontece, como é que nós, os pais, devemos nos posicionar quando vamos vendo já esses pequenos sinais de rebeldia? Como pais, fica um bocadinho mais difícil porque nós temos a mãe e o pai. No seu geral, a mãe tende a tendência de ser mais flexível e passando, usando uma linguagem popular, a mãe passa muito a mão sobre a cabeça dos filhos. Ok. Já o pai é aquela pessoa que, na posição de homem, então tem uma outra experiência, porque o pai olha o amanhã do filho. Então, o que que acontece? Crianças têm 2 tipos de comportamento. Na escola pode ter um comportamento e em casa pode ter outro comportamento. E o que que acontece? Às vezes, os pais fazem confusão entre a questão de ser pai Uhum. e a questão de ser amigo do filho. O pai não precisa necessariamente ser amigo do filho. Não existe uma amizade entre o pai e o filho. Existe uma convivência entre o pai e o filho, não de amizade, mas com limites, que é para o filho ter algumas liberdade de partilhar algumas coisas pessoais com o pai, para não partilhar com pessoas de fora. Ok. Então, já a mãe procura aproximar-se muito ao filho, no sentido de ganhar o filho, e acaba por deixar alguns sinais a passar. Então, o pai, nessas questões de sinais de rebeldia, há vários sinais. Por exemplo, há filhos que, quando o pai não está em casa, eles fazem algumas coisas que eles querem. E quando o pai está presente, eles têm uma outra atitude. Então, é bom estabelecer aos filhos regras, normas, obrigações e limites. Ok. Uau. Eh, a obediência é uma coisa natural, nós nascemos já com com essa capacidade desenvolvida, ou nós precisamos de aprender, de desenvolver a nossa capacidade de obediência? Existem pessoas, mesmo na fase adulta, têm alguns problemas de obediência por conta da casa em que cresceram. Por conta da casa em que cresceram. Há pessoas que cresceram em lares desestruturados. Há pessoas que cresceram com um tio, com uma tia,
não cresceram com a presença dos progenitores, nesse caso me refiro Sim. pai e a mãe. Há pessoas que cresceram só com a mãe, então tiveram ausência paternal. Há pessoas que cresceram em lares agressivos. Então essas pessoas criam dentro delas um espírito de rebeldia, porque não foram orientados. Então, quando chegam na fase adulta, por conta de algumas coisas que sofreram na infância, então ficam traumatizadas, colocam-se na posição defensiva. Uhum. Então entendem que aquilo que não tiveram na infância, principalmente quando adquirem algum potencial econômico, algum status a nível social, quer a nível das instituições, refiro-me claramente das empresas, então essas pessoas tentam passar por cima de outras, colocando-se no sentido de que ninguém está acima dessas pessoas e só o que elas falam é que tem validade, é que vale. Algumas desobediência ou rebeldia tem a ver muito também com as crenças que são limitantes da infância, no lugar em que a pessoa cresceu, no lugar em que a pessoa foi instruída, no lugar em que a pessoa foi educada. Muitas das vezes, essa consequência na fase adulta é na fase da adolescência, concretamente na fase, pronto, na fase entre os 10 anos, 12 anos, que é na fase da puberdade, e na fase dos 14, 15, 16, que é na fase da afirmação, que é o caminho para entrar para a pré-adolescência. Muitas das vezes a desobediência e a rebeldia têm a ver com a infância, com o lugar em que muitas das vezes nós crescemos. Ok. Então nós podemos concluir que da mesma forma que alguém aprende a ser rebelde, uma pessoa também pode aprender a ser obediente. Certo? Ok. Aprende-se também. Nos dias de hoje, e mesmo a, a, a Bíblia nos mostra que é muito difícil nós sermos obedientes à voz de Deus. É muito mais difícil eh, nós obedecermos à voz de Deus do que uma voz humana, do que o mundo. A que é que se deve esse fenómeno? Por que é que as pessoas têm dificuldade em obedecer à voz de Deus? Não é possível obedecer à voz de Deus e não obedecer uma voz humana. Que a Bíblia nos diz o seguinte: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Uhum. Então, a maneira para eu expressar Deus é amar o meu próximo. Então, se eu não amo o meu próximo, não obedeço, não honro, não amo a Deus e não honro a Deus. E a forma de honrar a Deus também é obedecer os mais velhos, os professores, os nossos líderes eclesiásticos, refiro-me pastores, pais espirituais. Por quê? Porque nós obedecemos a Deus cumprindo a palavra de Deus, Uhum. guardando os mandamentos. Então, se eu guardo aquilo que está nas escrituras, então não tem como não obedecer o meu próximo, Yes. não Yes. obedecer às pessoas dentro da sociedade em que nós estamos inseridos ou estamos a conviver. Então, quem ama a Deus guarda princípio, guarda os mandamentos das escrituras sagradas, concretamente a palavra de Deus. Então, se eu guardo a palavra de Deus, que é um princípio, então eu não posso falhar com o meu próximo. Uau. Nós percebemos que existem pessoas que escolhem ser rebeldes. Existem pessoas que na igreja são desobedientes mesmo e também são aqueles que nós chamamos de batata podre, aqueles que no meio dos outros vão influenciar e vão levar pessoas para outros caminhos. O que é mais perigoso? Termos ao nosso lado uma pessoa que é rebelde de forma consciente
que é rebelde de forma intencional, ou termos uma pessoa que está ao nosso lado, é obediente, mas é cega. Obedece sem questionar. O que é mais perigoso, pastor? O mais perigoso é quem tem acesso à verdade, que essa verdade é as escrituras sagradas e não é praticante. Há pessoas que indiretamente têm um ato de rebeldia, é porque elas não conhecem. Elas não sabem que estão a ser Rebelde. rebeldes. Por quê? Porque não foram instruídas e não foram orientadas. E há pessoas que sabem que aquilo não devem fazer, mesmo assim o fazem porque entendem que não podem ser orientadas. E tudo o que elas devem fazer é que é certo. Principalmente, Esse é o rebelde consciente. esse é o rebelde consciente. Porque ele tem esse ato na ausência do pastor presidente, na ausência do pai espiritual, na ausência dos pais biológicos, Biológicos. na ausência do chefe. Por exemplo, o PCA não falou comigo, eu não ouvi o PCA, mas o chefe do departamento está a trazer uma orientação do PCA. Como eu não ouvi do PCA, então eu não vou fazer, enquanto eu não ouvi do PCA. Só que o PCA, ele não está a liderar a empresa sozinho, a instituição. Tem vários departamentos Existe uma para hierarquia. auxiliar. Então, você que está debaixo de uma orientação de alguém e a pessoa está a dar uma orientação vindo do diretor, vindo de uma pessoa superior ao teu superior, só tens de obedecer. Só tens de obedecer. Essas pessoas são muito mais perigosas. Uau. Nós vamos ver que algumas pessoas elas se rebelam contra coisas más. Algumas rebeldias, elas têm no fundo o interesse ou a intenção de trazer uma boa solução. Revoltas sociais, revoltas dentro da própria igreja, ou revoluções que vieram trazer uma nova fase, ou uma nova fase a determinada situação, a determinado programa, a determinadas entidades. Toda rebeldia, toda rebeldia, ela é pecado, ou existe uma rebeldia sagrada? Rebeldia é pecado. Vamos lá. Por exemplo, vamos falar da reforma. Sim, Da reforma da igreja. sim, O Império Romano, não é? sim. Prontos. Por causa das pessoas que estavam a guardar as escrituras sagradas, o cristianismo estava a crescer e aquilo que Jesus Cristo fez estava a crescer. O que é que o Império Romano fez? Para intimidar as pessoas, criou a indulgência, que é o imposto, e criou a Inquisição, que é um tribunal, e criou um exército. Esse exército eles denominaram como os jesuítas. Os jesuítas eram pessoas que impunham as indulgências, que era um imposto. Eles já pagavam um imposto. Mas se tiveres a falar de Jesus Cristo, eles multiplicavam. Então levavam aqueles que criam em Jesus Cristo num tribunal. Eram inquiridos. Então, isto aqui, depois, deu-se a reforma protestante. É uma das causas. E deu-se a reforma protestante. Isso é por justa causa. Isso não é rebeldia. Por quê? Porque havia coisas que o Império Romano Apostólico, nesse caso, impunha, porque Roma era a potência na altura. Sim. Quer política, quer econômica. Então não tens como, só tinha que ser alguém dentro, um bispo, ou um padre, ou um papa, alguém que estava dentro do clã, que teria o poder porque dominava aquilo que
não era correto. Por exemplo, Martinho Lutero teve acesso teve acesso a um capítulo em Romanos, se não estou em erro, que lhe fez com que ele fizesse uma reforma. Viu que não era correto aquilo que eles apresentavam, então ele aprovou só duas coisas. Aprovou o batismo e o matrimônio. Por quê? Porque ali dentro fazia-se certas coisas que não é aquilo que se pedia ao povo. Nesse caso, isso não é rebeldia, isso é uma reforma. Agora, rebeldia é fazer ao contrário do que é certo. Sim. E tem diferença. Reforma e rebeldia. E rebeldia destrói. Reforma não. Reforma melhora. Então, a rebeldia, ela não importa se é com o pai, se é com o esposo, se é com um amigo, se é com um pastor, se é com o chefe no trabalho. A rebeldia, ela é sempre pecado. Rebeldia é pecado. Se me permita, Por posso favor. ler aqui uma passagem bíblica? Por favor, por favor. No livro de Romanos, capítulo 13, do verso 1, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem, nesse caso as autoridades que existem, foram ordenadas por ele. Ele quem? Deus. Verso 2. Portanto, quem se recusa a submeter-se, aqui está a falar obediência, às autoridades, está se colocando contra Deus. E verso a seguir. E aquelas que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Ou seja, nenhuma autoridade, quer autoridades políticas, quer autoridades eclesiásticas, por si só se ordenaram. Foi Deus que Foram instituídas por Deus. A família, uau. Foram instituídas por Deus. Uau. E o mandamento com promessa foi a obediência e a honra aos pais. Uau. Tem uma promessa. Quer dizer que quando eu honro os meus pais e submeto-se aos meus pais, eu tenho uma vida com paz. Não só uma vida de paz, mas uma vida com paz. Algo dentro do meu interior e daquilo que eu vou fazendo, quer a nível profissional, quer a nível comercial. Para quem é negociante. Então, estamos a ver aqui que mesmo as autoridades governamentais, elas foram instituídas por Deus. Sim. Foram instituídas por Deus. Só que o ministro, quer nas instituições ministerial, é servidor público. Agora, o facto dele estar lá no cargo e não honrar aquilo que Deus permitiu no cargo, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o caráter dele. Mas ele é um servidor público. Sim. E se não tiver a exercer bem, tem consequências. Porque Deus é que dá a posição na função que você vai exercer. Sim, sim. Agora, se você não estiver a exercer conforme a oportunidade que Deus te deu, o mesmo Deus que lhe colocou ali, lhe vai tirar. Aí é desobediência. A autoridade não pode ser desobediente. Tem que ser obediente a Deus, servindo a nação, servindo ao povo. Então, quando você vem nas redes sociais, não estou a fazer política, entendam-me mal, eu estou a falar das escrituras sagradas. Quando você vem em redes sociais e usa palavrões com uma autoridade, sim, você está em pecado. É rebeldia. É rebelde. Você desobedeceu. Sim. Ele é um ser humano. O caráter dele não lhe leva com que você desonra ele. Porque Deus que o colocou, em qualquer momento, como ele não está a servir bem, Deus vai retirar. Deus é especialista em arranjar situações. Ok. Só que, humanamente, nós julgamos
porque nós não estamos naquela posição e as escrituras sagradas não se fazem presente e nós atiramos pedra. E nas autoridades eclesiásticas é muito mais severo, Ok. é muito mais perigoso. Uhum. É muito mais perigoso. Então, suponhamos que eu vou ter que falar de mim na primeira pessoa. Posso partilhar um exemplo? À vontade, por favor, Um pastor. testemunho? Por favor. Por exemplo, na altura que nós, o MIF, saímos da igreja pequena e fomos para a igreja grande, onde nos encontramos agora, na rua dos Emirados, Sim. em frente ao Condomínio Golden. condomínio Golden. Na altura que estávamos a fazer a reparação As obras do templo. das obras do templo, um irmão que estava a ajudar com as obras viu a minha dedicação, o meu empenho, veio ter comigo que queria me dar uma remuneração por causa da minha dedicação. Mas a minha dedicação foi por conta da igreja, Uhum. que eu não sou funcionário, nem faço parte da equipa do irmão. Não vou citar o nome por uma questão de preservar a imagem. Uhum. Assim que ele veio ter comigo, eu dei-lhe uma semana, voltas. O seu nome, a sua conta bancária, o seu IBAN. Esqueci. Não é desobediência. Mas eu não fui ali para ser remunerado. E quem tinha que me dar alguma remuneração é o meu pai espiritual, Ok. ou o meu líder, que é o Sim. meu pastor. Sim. Então não posso receber. Sim. Quando eu vou ter com o meu pai espiritual e partilho a vontade do irmão, o que é que o meu pai espiritual me respondeu? Pode receber, porque o irmão já falou comigo. Ouça, se eu recebesse aquele valor, eu estaria a ser desonroso. Mas como eu honro o meu pai espiritual, o meu pastor, vê que aquilo alegrou o coração do meu pastor. E o que é que o meu pastor me respondeu? Servo bom e fiel. Continue assim. Uau. E se eu recebesse os valores, o irmão teria dito que eu já dei o valor ao irmão. Então, o que é que havia de estar no coração do meu pastor, do meu pai espiritual? Como é que ele recebeu? Não faz parte da equipe, está a ajudar a igreja e não me diz nada. Infidelidade. E toda rebeldia, toda infidelidade é quebra de um princípio da honra. Sim. E quando Com nós certeza. quebramos o princípio da honra, o princípio nos quebra. Posso ler Malaquias? Por favor, esteja à vontade, pastor. Esteja à vontade. O princípio nos quebra. Quer dizer que honra é um princípio. A honra é um princípio. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Ora, o filho deve honrar o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E onde está o meu temor e o meu respeito? A palavra honra, no original, significa peso. E honra deve ser dada a quem está numa posição de poder. É o reconhecimento que temos que respeitar. Na verdade, honra é respeito. Honra é valorizar o peso de alguém que está acima de nós. Uau. Então, devemos honrar as autoridades civis e devemos honrar as autoridades eclesiásticas, devemos honrar os nossos pais e devemos honrar os nossos mais velhos. Uau. Os nossos mais velhos. Então, honra é pecado. Desonra. Perdão. Desonra é pecado. Uhum. Vê que Eliseu curou a lepra de Naamã. E Eliseu tinha o seu homem, Geazi. E Naamã, por reconhecer que foi curado da lepra,
Porque quem tivesse lepra vivia separado Do resto da sociedade. do resto da sociedade, Uhum. porque era uma pessoa impura. Sim. Então, Naamã, reconhecendo o bem que o profeta Eliseu lhe fez, deu uma oferta a Eliseu. Só que Eliseu nega. Então Naamã volta com presente. Geazi, que é o servo de Eliseu, passa por trás, vai ao encontro da caravana de Naamã Uhum. e diz que Eliseu mudou de ideia e pediu para dar o presente. Quando Eliseu vê que Geazi não estava no lugar habitual, ele precisava de Geazi. Geazi, quando chegou, Eliseu perguntou: onde é que tu estavas, Geazi? Geazi disse: não, estava mesmo aqui na comunidade, em casa. Eu disse: não, você não estava aqui porque eu estava à tua procura. O meu espírito te acompanhou até onde você foi buscar o presente de Naamã, que eu neguei. É rebeldia. Então, ou seja, a obediência é um espírito, a honra é um espírito e a rebeldia também é um espírito, só que é um espírito maldoso. É um espírito de desrespeito. Então, logo, o teu pastor pode não estar presente, mas a unção que ele carrega e a voz de Deus vai até onde você está. Então, logo, alguma coisa no homem interior dele, na voz dele espiritual, vai te rejeitar aos poucos. Outras pessoas serão aproximadas e você vai ser afastado. Porque rebeldia é uma aura negativa. Boa. Uhum. Afasta. É aquilo que nós... É uma intenção má do coração. Rebeldia começa no coração. Agora, como dissemos. Não cai na mente. Porque se o coração perde a vida, a mente está morta. Sim. Então a vida do pensamento, ela procede do coração. E a Bíblia diz que guarda o teu coração, porque do coração procede o mal da vida e as coisas negativas. Rebeldia vem do coração. Honra vem do coração. Obediência vem do coração. Desobediência vem do coração. A intenção do coração. A intenção. Por isso é que Deus conhece o homem pelo seu coração. Pela intenção do seu coração. Pela intenção muito do forte, coração. muito forte. Quando é que nós, ou como é que nós podemos identificar os sinais de desobediência ou os sinais que nos tornam rebeldes, mesmo quando ainda nós somos crentes, quando nós ainda oramos, ainda buscamos a palavra, mas as nossas atitudes, as nossas respostas para com as pessoas nos levam a sermos conotados ou identificados como pessoas rebeldes? Existem várias maneiras. Por exemplo, o corpo fala. Sim. O nosso corpo transmite uma linguagem. Por exemplo, uma pessoa em posição de autoridade, quando lhe pede para fazer alguma coisa, não podes fazer na hora em que você quer. Tem que fazer no momento em que lhe foi pedido. Se passares uma hora, tiveres uma situação que impediu, não dares a conhecer que não foi possível naquela hora, porque aconteceu uma situação, você foi desobediente. São esses sinais que parece nós normalizamos, parece coisas pequenas. Toda coisa grande, quer que construiu, quer que destruiu, procedeu de um ato pequeno. Ninguém consegue levantar um edifício de 100 andar sem primeiro trabalhar o alicerce. E ninguém vê o alicerce. Nós só vemos a estrutura e elogiamos a estrutura. Assim que elogiamos a estrutura, no positivo, também deselogiamos, passo o termo, a coisa que foi construída, mas de uma forma que não é permanente. Se construirmos na areia, vai cair. Se construirmos na rocha, e uma rocha consistente, ela vai permanecer. Ainda que venha terremoto, a estrutura não se vai abalar.
Então, as coisas pequenas são sinais de rebeldia, ou de obediência, ou de honra, ou de desonra. Se o teu pastor, o seu chefe, o seu pai, lhe pedir esteja aqui 9 horas, você aparecer 9h10, é desobediência. Uau. Eh, a Bíblia nos conta, desde o princípio, que o homem desobedeceu a Deus. O homem desobedeceu a Deus e pecou e foi destituído da glória de Deus. Isso me leva aqui a refletir em torno das coisas que o pastor está a dizer. Como é que ainda assim é tão vívida em nós a vontade de fazermos aquilo que nós queremos contra a vontade de Deus? Mesmo sabendo que nós vamos cair, que o salário do pecado é a morte, que o salário da rebeldia, da desobediência é a queda, ainda assim nós tendemos a seguir a nossa vontade própria do que a vontade de Deus. No livro de Romanos, capítulo 7, do verso 13, 14 a 15, Paulo traz algo que nos chama a atenção. Ele diz o seguinte: aquilo o que eu devo fazer, não faço. E aquilo que eu Não devo não fazer. devo fazer, Isso isso eu faço. faço. Yes. Então nós estamos a ver que há uma luta Interior. interior. Como é que você vai sustentar essa luta interior? Por causa da queda de Adão, entrou o pecado. E nós, por causa do primeiro casal, então nascemos numa vida através daquilo que herdamos de Adão, corruptível. Uhum. Então, logo, só podes resistir à nossa vontade e aquilo que alimenta a carne, porque a carne deseja as coisas que ela gosta, com aquele que te fez. Então, você só resiste com a Bíblia, Com a palavra. Com a Uau. palavra. Uau. Uau. com a palavra. Uau. Mas tens de separar o meio. O indivíduo que durante muitos anos viveu drogando-se, nada contra quem está a lutar com estupefaciente ou com alcoolismo. Nós um dia também estivemos a lutar com alguma coisa e continuamos a lutar até hoje. Não estamos a condenar ninguém. Amém. É só para dar a título Amém. de exemplo. Sim. Por exemplo, alguém que sabe que o meio em que está, ou o meio em que abandonou, consumia-se cocaína, enquanto essa pessoa não tiver maturidade, não pode continuar naquele meio. Maturidade para dizer não. Para dizer não. Uau. Por quê? Porque ainda tem uma fraqueza. Por causa dos meses ou dos anos de convivência com as mesmas pessoas e convivência do consumo do produto, que é negativo. Sim. Então a pessoa deve estar em comunhão com Deus, deve frequentar um meio para que possa ganhar maturidade e renovar a sua consciência do novo homem e identificar com o antigo homem é prejudicial para ele. Então as pessoas dizem, não, eu não sou influenciado por ninguém. Se eu for influenciado é porque eu quero. Toda influência reflete-se ou para o negativo ou para o positivo. Uhum. A Bíblia, quanto mais meditarmos, mais recebemos revelação, mais temos entendimento da Escritura. Ninguém faz filho pelo Espírito Santo aqui na Terra. Então, se temos filho, é porque houve comunhão com uma mulher. Yes. Vice-versa. Yes. Então, quanto mais comungares com a palavra, mais tens relacionamento. Frutos. Uau. Então, os nossos filhos é fruto da comunhão. Uhum. Então, o nosso caráter é moldado em função da convivência com as escrituras sagradas. Com a oração, ela vai gerar fruto. Qual é o fruto? O homem antigo vai desaparecendo aos poucos,
a mente vai se renovando à medida que saem coisas antigas. Há uma transformação. Há uma transformação Uau. do homem interior. Porque o homem exterior vai ficando e o homem interior vai nascendo. Porque toda pessoa nasceu com o espírito que Deus soprou, o espírito de vida. E logo quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, há uma regeneração do espírito soprado e do espírito que desceu, que nos dá poder e capacidade através da Bíblia de discernirmos entre o bom e o mau. Mas isso é necessário comungar, é necessário meditar nas Escrituras Sagradas e a mente vai se renovando. É aquilo que Paulo fala em Romanos 12:1. Renovai pela transformação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui a transformação de entendimento é mesmo mente. A mente do espírito. A mente do homem nascido de novo. Isso é possível com acompanhamento das Escrituras Sagradas, acompanhar com orações e abstinência das coisas que te fazem permanecer no homem antigo ou que te podem voltar para o homem antigo. Uau. Uau. Nós conseguimos aqui ter uma ilação muito forte e para si que nos ouve, eu vou pedir mais uma vez, deixe o seu like aí embaixo, deixe o seu comentário, siga a página ou as páginas do Pastor Gonzaga no Instagram, Facebook, TikTok e você vai poder ter contacto com muitos cultos, muitas palavras de fé trazidas pelo homem de Deus. Eu quero lhe dizer o seguinte: o orgulho, eu olho para o orgulho como a mãe ou o pai ou o caminho para a desobediência. O orgulho, ele é um sinal de que muito em breve você vai ser desobediente. A partir do momento como que você começa a se achar autossuficiente, a partir do momento que você passa a se considerar mais valioso do que os outros, quando a Bíblia te manda amar aos outros como amas a ti mesmo, a partir desse momento você precisa ter cuidado porque muito em breve você vai se rebelar contra as pessoas ao seu redor. E como é que você pode fazer isso? Sendo disciplinado. Você pode lutar contra isso sendo disciplinado, trazendo a disciplina como um antídoto para trabalhar no seu caráter. Você precisa de se policiar em volta daqueles que são os teus comportamentos. A obediência, meu pastor, ela abre portas e a desobediência ou a rebeldia, ela fecha a porta. Como é que isso acontece? Por que que uma traz vantagens e outras traz desvantagens? Todo princípio que é quebrado não eleva o homem. E o princípio obedecido eleva o homem. Existem muitas coisas que nós fizemos confusão, confundimos. Talento não te promove. Talento não te promove. Go deep. Caráter te promove. Yes. Eu posso ter uma pessoa formada, conhecedora de coisas científicas ou tecnológicas, mas chega muito tarde. Uhum. Eu posso ter uma pessoa que não é formada, chega cedo. Há um segredo aqui. A obediência toca o coração do homem. A rebeldia fecha o coração do homem. Uau. Então, logo, de preferência, eu ter um indivíduo menos talentoso que vamos ajudá-lo a maximizar, fazer o seu potencial vir acima, Ao de cima. Uau. do que um indivíduo que conhece metade dos países da Europa, conhece o início e o término da Primeira e até a Segunda Guerra Mundial, sabe bem
da história das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, mas é conflituoso, Mas é conflituoso. não obedece. Hum. Então, quem obedece o princípio é promovido. Quem desobedece, cai. Bom. Então, a oração que você faz muitas vezes, Deus não vai responder te trazendo uma revelação. Deus vai responder a tua oração a 70% te conectando a homens. Oh. A porta de emprego que você está a orar é um homem. É um homem. Uau. Sim. É um homem. Alguém vai ter que dizer sim. Alguém vai dizer sim. E Deus trouxe muitas respostas de emprego, muitas respostas de contrato, e as pessoas não deram conta. Porque a resposta foi na pessoa que ele maltratou. Foi na pessoa que faltou respeito. Foi na pessoa que distratou. Então, a rebeldia atrasa o plano de Deus sobre a visão. Nós confundimos entre lentes humana e visão celestial. A visão nunca é do homem. A visão é de Deus para aquilo que tem para o homem. Uau. O homem tem projeto, que são as lentes humanas. O projeto do homem depende da capacidade do homem, depende do conhecimento do homem. Por isso é que um projeto sem Deus fracassa. Mas uma visão de Deus para um projeto não fracassa. Uau. Não fracassa. Porque visão é tudo aquilo que Deus preparou para o seu destino. E projeto é aquilo que o teu coração quer realizar. Quer realizar. Ok. Tudo que Deus não está lá, pode ir a 10%, não a 100%. Tudo que Deus não está Fracassa. pode chegar a 10%, mas não vai a 100%. Não vai a 100%. Uau. Não vai ser. Uau. Jesus, no livro de Jeremias 29:11, a Bíblia diz o seguinte: eu é que sei os planos que tenho para vocês, ti. Uhum. que são de bem E não de mal. Jeremias 3:33 diz assim, 33:3, clama-me, eu responder-te-ei e anunciarei-te coisas que não sabes. Quer dizer, no projeto eu estou limitado. Na visão, Deus revela o que eu preciso para o meu projeto. Uau. É. Muito forte, muito forte, muito forte. É possível nós sermos obedientes apesar de termos dúvidas? Se eu tiver dúvida em relação a um determinado assunto, eu sou jovem e, por exemplo, alguém vem e me diz: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Mas eu tenho dúvidas acerca disso, não tenho conhecimento, não fui preparado no meu seio familiar, no meu meio, no meu ambiente de amigos, de colegas, pouco ouvi sobre isso. Eu devo obedecer ainda que sem conhecimento, ou o que é que eu devo fazer nesse tipo de situações? Toda pessoa que nasceu de novo deve ser discipulada, deve ser acompanhada. Todo novo nascimento deve acompanhar com deve receber um discipulado. Ok. Tem de haver o discipulado. Ok. Porque o discipulado é que vai trazer estrutura para a pessoa. Sim. À medida que a pessoa for acompanhada, ela vai entendendo e vai deixando certas coisas. Não basta confessar: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor E Salvador. Fica por aí. O filho vem ao mundo, tem de lhe dar de comer. E o alimento de quem nasceu de novo é a palavra. Bíblia, é a palavra. Uau, muito forte, pastor. Então a pessoa deve ser discipulada. Deve ser não policiada, né?
Mas só para trazermos aqui um entendimento. É imperativo que, a nível da igreja, tenha um departamento de discipulado ou indica-se alguém para cuidar dos novos convertidos. Sim. E, se possível, ligar mesmo uma vez por semana ou fazer uma visita a essas pessoas. Porque todo novo nascimento nos leva a uma realidade diferente da realidade em que nós nos encontrávamos. Porque quando você entrega-se na brecha, Uhum. você começa a ter luta nas regiões celestiais, com coisas invisíveis. Sim. Porque é abstinência ao visível para pegar o invisível, para substituir a vontade do visível, que não é correto, que era a distância com Deus. Então, para essa dúvida sair paulatinamente aos poucos, é necessário que a pessoa seja acompanhada e discipulada. Quando nós desobedecemos alguma coisa que nós não entendemos, Deus entende, Deus perdoa porque nós não conseguimos ver, ou a nossa ignorância em determinado assunto não nos livra da correção de Deus? A Bíblia diz que pelo primeiro homem entrou o pecado, a morte espiritual. E pelo segundo homem entrou a vida Talk to me, pastor. para o corpo. Aham. Logo, Deus é mais severo para os que conhecem e os que não conhecem. Do que para os que não conhecem. Os que não conhecem. Aham. Por quê? A Bíblia diz em Oséias 4:6: o meu povo sofre Por porque lhe falta faltou de de quê? Conhecimento. Yes. Quem não nasceu de novo tem informação sobre Jesus. Uhum. E quem nasceu de novo tem conhecimento sobre Jesus. E onde é que Jesus se revela? Na palavra de Deus. Então, logo, eu já sei que isso não é certo. Então, não devo o fazê-lo. Sim. Quem tem informação, dizem que Jesus multiplicou a água em vinho. Tem diabetes. Transformou. Água e vinho. Uhum. Fez esse milagre. Sim. Gratidão. Mas tem diabetes. É um copo. Segundo os médicos. Sim. Para acompanhar. Sim. Não é um garrafão. Não é um garrafão de vinho. O que tem informação, dizem que é um copo. Então, se é um copo, posso beber um vinho. Um garrafão. Esse tem informação. Porque informação pode ser alterada. Conhecimento não se altera. Não se muda a palavra de Deus. A informação pode ser alterada. O conhecimento não se altera. Não se altera. É uma verdade. É uma verdade soberana e completa. Uau. E a verdade, ela tem essa característica. Em Angola, na China, na Indonésia, uma verdade, ela é sempre uma verdade. É sempre uma verdade. Não existe Deus do angolano, Deus do brasileiro, Deus do americano. Essa questão das três coisas presentes em Deus. Onipotente, onisciente e onipresente. Ok. Então, Deus é em tudo. É Deus. Desde o princípio, é Deus. Uhum. No fim, é Deus. Uau. De manhã, É Deus. De noite, é Deus. Deus é Deus. Agora estamos aqui nesse episódio, não é? Uhum. Alguém também está a fazer. O mesmo Espírito que está aqui a nos conduzir, também está lá. A conduzir outras pessoas. Uau. No outro episódio. Uau. No Brasil. Uhum. O Espírito de Deus é um. Uau. Existem vários motivos que nos levam a sermos obedientes ou desobedientes. Qual é a diferença, qual é a diferença que existe quando nós obedecemos por medo e quando nós obedecemos por amor? Existe alguma diferença, ou obedecer é obedecer e o que vale é obedecer? Não diferencia se obedeceste com medo ou se obedeceste por amor, por livre, espontânea vontade. Obediência por medo tem um pouco de rebeldia. Porque isso traz duas características. Porque estás presente. Vou fazer. Porque tenho medo
de ser castigado. Porque tem uma consequência. Tem uma consequência. Uau. Porque estás Uau. presente. Não é porque eu quero. Não é porque eu quero, não é de coração. Eu tenho Uau. medo. Ou de ser expulso da empresa, ou do pai me castigar, ou Sim. de não me escalarem para um trabalho. Uhum. Mas na ausência, ter uma outra atitude. A hora que você me pediu, não faço. Então, na verdade, obediência não é muito quando a pessoa está presente. É na ausência da pessoa. É na ausência da pessoa. Uau. E honra não é na presença. É mais na ausência da pessoa. A obediência, ela pode transformar um passado de desobediência? Para obediente, Sim, digo que uma pessoa que é vista como uma pessoa rebelde, vamos dizer, uma pessoa que está com o seu passado manchado por muitas situações de rebeldia, por muitas situações de luta. Você que está nos assistir pode já ter várias vezes, pode ter tido situações em que tomou atitudes e posicionamentos errados com pessoas lá atrás. E a pergunta é essa: é possível eu me tornar obediente ao ponto de limpar a imagem que eu sujei lá atrás? todos nós passamos por isso. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Todo ser humano passou por isso. O Alan atrás das câmeras também. Todo ser humano passou por isso. Por isso é que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela te tira da morte do homem antigo e te leva para a vida do homem novo. A palavra de Deus, João 8:32, diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Te liberta do quê? Da tua rebeldia. Porque o ser humano em si nasceu rebelde. Sim, a Bíblia, em Gênesis, a Bíblia vai nos dizer que o coração do homem é mau desde a sua infância. Pois, aí está as escrituras sagradas para nos moldar Aham. com a verdade. Com a verdade. Por isso, todos nós nascemos com semente de rebeldia. Temos aí um DNA, Aham. porque é a transmissão. Todo filho tem uma característica do seu pai biológico. O meu pai foi calvo. Eu, aos 32 anos, comecei a ser calvo. Ok, sim. Uma característica física. É biológico É isso. biológico, sim. Na paternidade espiritual, nós somos transferidos a alguma coisa. Uau. 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 Porque aquilo que você sujeita-se se parece contigo. Quanto mais praticas alguma coisa, mais você se parece Com com aquilo. aquilo. Uau. Então, se nascemos de Adão, essa semente de pecado na nossa humanidade é rebeldia. Temos essa semente. Só que à medida que nós vamos nos estruturando e vamos convivendo, é aquilo que eu disse na introdução ao princípio. Há coisas que dependem do fator do lugar em que nós fomos educados, do lugar em que nós crescemos. Há situações que a partir da educação em casa, o indivíduo em si, ele nasceu com uma moral de não mexer o que é do outro. Nasceu com uma moral de não fazer certas coisas. Mas existem outras coisas que ele vai aprendendo. Uhum. Então, por natureza em si, nós temos esse princípio. Mas existem coisas que, a partir da educação em casa, nos é moldado. Em outras famílias, não. Então, a própria submissão em si, nós podemos adquirir Sim. por orientação, por instrução, quer da palavra e quer de uma pessoa em posição de superioridade em relação a nós. Pode ser um pai espiritual, pode ser um professor que vai nos trazer quer a moral cívica e a moral eclesiástica, que é a moral espiritual, à luz da palavra A de palavra Deus. de Deus. Mas é possível, sim. O teu passado não define o teu presente. Uau. Uau. E o teu futuro não é consequência do futuro. Ninguém vive o futuro no futuro. Uhum. O nosso futuro é consequência do nosso presente. Presente. Uau. Muito forte. Então, tudo muito que forte. nós vamos viver amanhã, começamos hoje. E o amanhã é consequência
do nosso hoje. E- Então, partir é um ato de uma decisão ou para o fracasso ou para o benefício. Ponto de partida. Uhum. Mas quem parte numa direção boa, experimenta coisas boas. Experimenta coisas boas. Quando nós, e agora que o pastor tocou nesse ponto, isso vai muito nos levar a uma reflexão, a mim pessoalmente, uma reflexão muito pessoal. Quando nós obedecemos muito a nós mesmos, porque eu posso estar numa situação e tenho dúvidas e preciso, por exemplo, da orientação de um pastor, precisei ou ouvi o conselho de um amigo, de uma mãe, o conselho da esposa. Se eu escolher obedecer o meu instinto, isso é um ato de desobediência ou um ato de sabedoria? Tudo que nos é partilhado e não aplicamos quando nos vai fazer bem é desobediência, é rebeldia. E tudo que aplicamos nos vai fazer bem, quer a nós mesmos e quer a outras pessoas que convivem conosco, é obediência. Então, se eu desobedecer a minha intuição e isso me levar a vamos dizer que eu recebi um conselho de um pastor que também é humano, de um pai, de uma mãe, e eu tinha uma intuição contrária, e por obedecer à orientação do pastor, eu cometi algum erro ou a coisa não correu como se esperava. E eu sei que acontece muito com os pastores e imagino que deve existir sempre um receio no aconselhamento de como as coisas vão correr, e por isso quando alguém nos aconselha vai sempre nos dizer essa é eu acho que deves fazer esse caminho, que deves ir por aí, mas pensa, reflete e vê o que é melhor para ti. Muitos conselhos nos gabinetes pastorais, nós vemos também muitas das vezes a linguagem da pessoa que estamos a aconselhar e o posicionamento da pessoa. Porque eu posso fazer um atendimento à luz da palavra de Deus e a nível de exemplos sociais práticos de convivência. Se eu perceber que estás sempre na defensiva, eu já estou a ver um perigo aí. Ok, Já estou a ver um perigo aí. ok. Aí já não é ignorância, aí é rebeldia. É rebeldia. Ok. Então, para não dizer, suponhamos que alguém é que ligou para nós e pediu que te aconselhássemos. Sim. Então, para não dizer que não recebemos, podemos fazer 3 sessões consigo. E se vermos que estás a persistir sempre Naquilo, então vamos te aconselhar com uma passagem bíblica, que é o fundamento, a mudança de comportamento, ou renovar o entendimento, a mente. Mas muitas das vezes nós já sabemos que você não vai cumprir. já está, a batata já está podre. Por causa do seu posicionamento Sim. de ignorância em reconhecer que você está errado, está sempre a vitimizar-se, a culpar outras pessoas, ainda que as pessoas te firam, mas você tem que perceber que em algum momento você se calhar também participou com algo errado. Esse é tipo crime, não existe crime grande e crime pequeno, a diferença são penas. Uau! Essa foi deep. Não existem crimes grandes nem pequenos. A diferença são as penas. Uau! As penas é que regem as consequências do ato que você tem. Praticou. Mas crime é crime. É crime. Furtou um celular e furtou uma viatura. É roubo. É crime. A diferença é que quem furtou o celular e quem furtou a viatura tem penas diferentes.
Mas não existe porque celular é pequeno. Não existe isso. Consequências arca-se sempre. Uau. Em crime, não tem crime grande nem crime pequeno. Crime maior e crime menor. É crime. Então, muitas das vezes, tem a ver com o comportamento que a pessoa está a demonstrar, a rebeldia da pessoa. Principalmente pessoas sarcásticas são muito vitimistas. Sim. São muito vitimistas. Tiram sempre vantagem. Elas cobram que não são entendidas quando elas não se entendem a elas próprias naquilo que lhes estão a aconselhar. Uhum. Então, se o seu íntimo está errado e vai prejudicar outras pessoas, tens de ignorar o seu íntimo. Na verdade, essa questão do íntimo em coisas que não são corretas é soberba. É orgulho. E do orgulho precede a rebeldia. Do orgulho precede a rebeldia. Precede a Uau. rebeldia. E rebeldia é É desobediência. desobediência. Como é que nós podemos fazer aqui uma correlação, relacionar a paciência à obediência? Elas estão diretamente ligadas ou é possível obedecer sem ser paciente? Não é possível. Diretamente estão juntas. Uhum. Só que uma é o processo de onde você está envolvido, Nesse caso, a paciência é o a processo. paciência, Ok, sim, mas ela não deixa de estar distante da obediência. ok. Vamos falar a nível profissional ou a nível ministerial. Ninguém se auto-fez para o ministério. Alguém tem que te introduzir. Eu falo isso na primeira pessoa. Na primeira pessoa, uau. Uau. Por quê? Porque enquanto eu estive a servir na igreja, em vários departamentos, eu fiz de tudo um pouco na igreja. Olhava para as paredes da igreja, precisa se pintar. Eu ia de noite na igreja, pintava a igreja. De manhã, quando fossem cultuar, no domingo, a igreja está Está pintada. pintado. Uau, uau, uau. Usava o elemento surpresa. Pois. Mas a questão era que era uma obediência do meu homem interior e era positivo. A minha intuição foi positiva, porque Sim. beneficiou a estrutura e a imagem da igreja. E voltando nessa questão da paciência e o processo, elas estão juntas, só que o processo é lento Uhum. e o seu resultado é eficiente. E a obediência é algo já, que te constrói para o agora. O processo te constrói para o amanhã. Bom, bom. Porque a A obediência, paciência nesse caso. a paciência, Uhum. ela te constrói para o amanhã. Para o amanhã. A obediência, ela te dá benefício já. Então, um indivíduo obediente e paciente tem um futuro promissor com resultado visível, tangível e palpável. Uhum. Por quê? O processo te capacita. E a obediência do processo te estrutura. Uau. Estrutura. O que é que o pastor pensa? Nós falamos que nós podemos obedecer por medo ou por amor. Sim. Aqui num outro ângulo, num outro prisma, a obediência ela pode ser sinônimo de fraqueza? Não pode. Obediência é para pessoas grandes, é para homens fortes. Que às vezes você pode obedecer em meia dor. Obediência é para pessoas grandes. Keep going. Yeah. É para pessoas grandes. Você
deve ser obediente mesmo na dor, em meio às dores, e as dores. em meio às dificuldades E fome. e fome. Uau, uau, uau. Isso para muita gente que quando existe uma situação pequena no serviço, no casamento, no meio, no seio familiar, se rebela logo, olha, o pastor deixou aqui uma chave que vai lhe deixar ou vai lhe ajudar a evoluir muito no que toca a sua obediência. Quando você obedece, você não está a ser fraco, você está a se tornar grande. Foi isso que o pastor quis ou nos passou Certo. aqui. No cristianismo, fala-se em graça, a graça de Deus. A graça, ela vem apagar a rebeldia ou ela vem para nos ensinar a superar a rebeldia? Vamos definir o que é graça. Graça significa favor que você não merece. Favor que você não merece. Oferta. Uhum, Nós não merecíamos sermos perdoados por causa da nossa rebeldia, uhum. mas por amor e misericórdia, Deus nos perdoou, nos ofereceu. O que antes dependeu da nossa performance, agora Deus fez uma obra para nós obedecermos princípio. A graça é mais perigosa que a lei. Porque na lei você trabalha para ser qualificado. Na graça alguém trabalhou para você obedecer. A comida já está na mesa. Você só Come precisa de comer. e vai lavar o prato. Nessa questão da graça, é possível, então, nós ensinarmos obediência sem impormos medo, Ensinamos obediência sem a imposição do medo? sem imposição do medo. Toda instrução requer mostrar benefício da obediência e consequência da desobediência. Não é medo, mas tens que explicar à pessoa, Esteja à vontade. tens de explicar à pessoa quais as vantagens de pôr aquilo em prática e quais são as desvantagens de não pôr em prática. Não é uma questão de imposição e nem uma questão de intimidar, mas é uma questão de mostrar. Essa razão, o livre-arbítrio. Deus não impõe a ninguém. Deus apresenta e mostra. Eu vou voltar a reiterar, porque muitas das vezes nos tem em falta isso. Não se quebra princípio, porque princípios são estabelecidos. E tudo que é estabelecido é para ser obedecido. Então, não é uma imposição, mas é uma questão irrevogável. Sim, Não se pode negociar princípios. sim. Então, logo, mas temos de mostrar que isto aqui te constrói se obedeceres. Isto aqui, se desobedeceres, te destrói. O que nos destrói não nos eleva. Sim, E nos o que nos edifica. constrói nos eleva porque nos edifica. Então, mostrar a consequência e o benefício é necessário. É Não é necessário. uma questão de colocar medo ou imposição para a pessoa obedecer. Uau, Não, é necessário. uau. As consequências devem ser explicadas. Porque para nós obedecermos à Bíblia, sabemos que se desobedecermos, temos juízo, consequências. Então você logo já sabe que se trair a sua mulher diante dos homens, a mulher vai te abandonar. Sim, sim. Vais ficar sem os teus filhos. Por causa da exposição. Sim, Depois da exposição, depois haverá separação. sim, sim. É necessário te dizer, tens que obedecer o casamento com uma arma na cabeça? Não, Não. Então já sabe que o perigo é a separação. Uhum. Então ninguém está no casamento ou na igreja, né? Quando o casamento estiver ao padre, ou, perdão, reforça o pastor, ou então lá na conservatória, o conservador. Não, só está a te dizer
são princípios para haver paz Para haver paz do nosso relacionamento com Deus, tanto diante dos homens. dos homens. É importante. Uau. Já aqui caminhamos para os nossos minutos finais. E desde já agradecer mais uma vez o pastor por ter aceito o convite do podcast Evoluir para cá estar nessa conversa que realmente está a ser muito edificadora, muito edificante e que vai com toda a certeza ajudar o nosso público a crescer. O que é que o pastor diria àquelas pessoas que de certa forma estão cansadas de obedecer por não verem resultados? Elas estão a obedecer há muito tempo, mas não veem resultados. Qual é a palavra de conforto que o pastor, ou de esperança, que o pastor pode passar a essas pessoas? Agora, resta saber que tipo de cansaço é este. Que tipo de cansaço? Mental, espiritual, físico. Ok. A vida em si é um processo. E muitas das frustrações é o imediatismo que leva à frustração. E a frustração, ela acompanha 2 indivíduos perigosos. Ansiedade e depressão. Pode repetir, pastor, por favor? O imediatismo Uhum. ou a frustração acompanha 2 indivíduos perigosos. Uhum. A depressão e a ansiedade. O querer alcançar já resultados. Uhum. Na verdade, muitas pessoas que entram nessa fase, primeiro, não se conhecem, depois querem agradar pessoas. Sim. Jesus diz o seguinte: vinde em mim, vós que estás Cansados, sobrecarregados. oprimidos, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Yeah. Sim. Depois Paulo diz em Filipenses 4:19: o nosso Deus, o meu Deus, suprirá nas suas benditas riquezas todas as nossas necessidades. Sim. E Jesus traz uma parábola que ele fala que os pássaros, eles não armazenam, não trabalham, nem os lírios do campo, nem as aves. Uhum. Mas eles são cuidados, são sustentados por Deus. Quanto mais o vosso Pai que está no céu, será que ele não sabe que vocês precisam de casa? Precisam de comer, precisam de beber, precisam casar, precisam de vestir? Buscar em primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e outras coisas são acrescentadas. Qual é o problema? Nós queremos ir buscar. Obrigado. Qual é o problema? Nós queremos ir buscar o acréscimo e não queremos ir buscar o dono das coisas. Então, logo, a frustração é o não querer processo. O filho no ventre começa no primeiro dia, primeira semana, 1 mês, até 9 meses. Vai para a maternidade, vai para a gestação. É que nós queremos ir na maternidade da sociedade para sermos vistos que nascemos, compramos um carro, nascemos, construímos uma casa. Mas não queremos o processo para ter estrutura para manter as coisas que nós vamos conquistar. Uau. Então ficamos frustrados. O meu primo tem, o meu colega de trabalho tem. Temos que entender que existem 5 dons ministeriais. E nesses 5 dons ministeriais, cada ofício faz parte do corpo. Mas o espírito é só um. Então Deus não faz exceção de pessoa. O facto de você ter crescido comigo, não queira experimentar os resultados que eu tenho. Porque se calhar eu vendi a minha nascença, se calhar eu roubei, se calhar eu recebi feitiço, se calhar eu visitei casas escuras. Não quero ter os meus resultados sem saber onde é que eu consegui. Para Deus, todos têm o seu momento. Ficamos em Deus, vamos permanecer em Deus, não vamos nos deixar levar em doutrinas e em ventos da sociedade. Mas em Deus tem todos para terem o seu tudo
e Deus deu tudo de todos. Uau. Não sei se o pastor gostaria de dar aqui um remate final Sim. antes de fecharmos. Primeiramente, agradecer o convite e a Nós é que somos gratos. oportunidade que me foi concedida. Ministro Vander, muito obrigado. E que Deus continue a lhe usar. E esse programa, que não seja apenas só um programa voltado para uma única direção, mas que venha contribuir em muitas áreas da sociedade, sem esquecer a base, que é Deus, que completa a direção de toda a área da sociedade. Dizer assim que nos acompanhe, continue a acompanhar a página aqui do podcast. Evoluir, vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua vida profissional. Também pode deixar a sua página, pastor, para que os nossos seguidores possam também acompanhar o pastor. Muito grato. Já você, se me acompanhar, a minha página nas redes sociais, Facebook, José Gonzaga, ou vai à página da igreja, que é o Ministério Internacional da Fé, MIF Viana, na qual que eu pastoreio o MIF Viana. Sem esquecer, o MIF tem como pastor-presidente o pastor Rosário Neto, que é o nosso pai espiritual, o meu pai espiritual. Ou vai também ao Instagram. É isso, muito bem, muito bem. Para si que está do outro lado, eu vou fechar dizendo o seguinte: a obediência, depois dessa grande ministração que nós tivemos aqui, porque isso foi além de uma conversa, essa palavra, essa conversa, ela tem nela vida. E eu espero que você tenha a capacidade de extrair o melhor que nós falamos aqui, o melhor que tem nisso. Eu espero que você consiga extrair para a sua vida. Por quê? Porque o nosso objetivo não é lhe entreter, não é ver o seu tempo a passar. O nosso objetivo é lhe ajudar a se transformar. Como é o nosso slogan, ser é transformar-se. Então, a obediência e a rebeldia, eles não são apenas comportamentos, mas eles são uma linguagem, como o nosso pastor nos disse aqui, porque vem do coração. Então é uma linguagem da alma. E uma delas fala Deus, fala bênção, fala bem, fala bondade, fala graça, fala crescimento. E a outra, que é a rebeldia, ela fala egocentrismo, ela fala desrespeito, ela fala queda. E o que você, ou quem você é, vai ser resultado de qual desses dois caminhos da sua alma você vai decidir seguir. Deixe o seu like se você ainda não deixou. Siga o nosso canal no YouTube, TikTok, Instagram. E nós estamos juntos. Muita força.